Dando sequência, então, à nossa série, A Igreja Importa. Nosso tema hoje é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. O que nós vamos ver hoje é que a igreja é uma grande mesa. A igreja é uma grande mesa. 1 Coríntios 11, versos 17 até 34. Eu vou fazer a leitura na versão NVT, mas vou usar a Almeida século 21 para a gente fazer o detalhamento. Mas na NVT o argumento fica mais claro. Versos 17 em diante. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer sua própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou um cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormeceram. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se tiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que eu chegar aí. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra, pela Tua instrução. Nos alimenta, Senhor. Nós precisamos ser alimentados. Que essa palavra seja vida e fruto na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Pai, que a Tua voz seja ouvida aqui, que a voz de Cristo seja ouvida na mente e no coração de cada pessoa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nosso assunto é a ceia do Senhor. E por que a ceia do Senhor é tão importante? Aqui na nossa igreja a gente celebra a ceia dominicalmente. Todo domingo tem ceia, né? E como eu mencionei mais cedo, sempre chega essa história da pessoa que veio aqui na igreja e caiu bem no dia de ceia, né?
Aí ela volta no outro dia e é dia de ceia de novo. Fala assim, tem uma coisa diferente aqui. A gente celebra a ceia todos os domingos, na Igreja Esperança. Essa é a prática antiga da igreja, é celebrar a Eucaristia dominicalmente, todos os domingos. Na época da Reforma, houve certa reação a isso. Algumas igrejas optaram por não fazer a ceia dominical para se diferenciar da Igreja Católica, que fazia a ceia dominical, a missa dominical. Então, para romper com a ideia de que você teria uma espécie de sistema sacerdotal entre o crente e Deus, para romper com esse problema do catolicismo romano, uma parte da igreja foi para esse lado de fazer a ceia mensalmente, ou fazer quinzenalmente, ou até semestralmente. Então, outras práticas surgiram para transmitir a ideia realmente de que se trata da fé em Jesus no coração a partir do Evangelho. É daí que a coisa acontece, e não por causa de um rito externo. Mas isso foi um excesso, na minha opinião. O próprio João Calvino, que alguns consideram o maior dos reformadores, ou talvez junto com Lutero, os dois seriam os dois maiores, João Calvino defendia a ceia dominical, mas o consistório de Genebra não quis fazer isso, não aceitou, mas a opinião dele é que a ceia tinha que ser dominical. Então, a gente, seguindo São João Calvino, nós fazemos a ceia dominical. Deixa eu explicar, não existe São João Calvino, tá? Para caso alguém tenha dúvidas. Apesar de que ele era um dos santos também, né? Era crente. Mas, irmãos, realmente a ceia dominical tem um sentido, né? A gente celebra a Páscoa todos os domingos. Todo domingo é Páscoa para nós. É claro que a gente tem a festa pascal principal, né, no começo do ano, mas a gente tem essa celebração dominical. Todo domingo a gente lembra a morte de Jesus. Mas aí a gente lembra também a ressurreição, a gente lembra os eventos da Páscoa, né? E por que a gente celebra no domingo? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, né? E como Eusébio diz, o mundo foi criado no primeiro dia e foi recriado também no primeiro dia. Então a gente celebra a ceia e também celebra a ressurreição de Jesus e a nova criação, tudo isso no domingo. Se você não sabia muita coisa que acontece aqui no domingo, mas é isso. Então a gente celebra a ceia dominicalmente e tudo indica que era essa prática da igreja antiga. Mas a igreja de Corinto estava sofrendo alguns problemas sérios com respeito à ceia do Senhor e aos seus cultos. E Paulo escreveu essa carta para resolver diversos problemas. Quando a gente lê a carta, a gente percebe que alguns problemas foram comunicados a Paulo por epístola, por carta. Alguém escreveu o problema XYZ e Paulo responde essas questões, mas alguns trechos da carta são coisas que ele ouviu, alguém contou para ele. O fato é que Paulo juntou toda essa informação e escreveu uma carta para resolver os problemas da igreja de Corinto. Então é uma carta muito rica, porque há várias soluções para várias enfermidades que uma igreja pode enfrentar. E a igreja de Corinto tinha várias. Quando a gente lê a carta, a gente percebe isso. Aqui mesmo no capítulo 11, nós temos Paulo elogiando, falando sobre culto e elogiando os coríntios. Olha aí, capítulo 11, versículo 2. Veja aí na sua Bíblia. No fluxo do argumento. Eu vos elogio, porque em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Então, Paulo vai tratar de um problema aqui, que era o uso de véu e a autoridade da mulher para falar em público da igreja. Então, ele dá uma solução para isso, trata aqui no capítulo 11. Mas falando ainda de culto, ele chega no verso 17. E aí ele fala assim, por outro lado, veja aí na sua Bíblia, não vos elogio nessa outra instrução que eu dou agora. Então, a igreja fazia umas coisas certas e umas erradas. Mas parece que tinha uma coisa que eles estavam fazendo bastante errada. Porque olha o que ele diz no verso 17. As vossas reuniões casam mais mal do que bem. Então, havia um problema com a assembleia da igreja, um problema com as reuniões, com a congregação. Isso é uma coisa grave. Nós estudamos aqui nessa série que a igreja é a assembleia, é a congregação do povo de Deus. E a gente se reúne porque há uma manifestação especial da presença de Deus, quando existem 2 ou 3,
Um apenas não é a mesma coisa. Existe uma experiência diferente da presença de Deus quando nós nos reunimos com 2 ou 3 ou mais, é a congregação. A congregação é necessária para a gente ler a palavra junto, orar junto, para a gente tomar ceia, para a gente se ver, se amparar, saber das questões, para a gente planejar o nosso serviço ao Senhor na comunidade e no mundo, para a gente se organizar para fazer missão. A gente tem que se encontrar. Se a gente não se encontrar, nada acontece. Então, a igreja é por isso mesmo uma assembleia. O significado da palavra é esse, o significado dado no Antigo Testamento, a congregação de Israel foi traduzido como igreja. E a gente já estudou isso. Então, vejam que grave, né? Se a igreja é fundamentalmente uma assembleia, e aí o Paulo diz o seguinte, pois é, mas quando você se reúne, o negócio fica pior do que sem reunir. Então, o nível estava baixo. Porque como é isso? Que as reuniões causam mais mal do que bem. Então, vejam, irmãos, isso é sério. A igreja tem que se reunir? Tem que se reunir, mas tem um jeito certo de fazer isso. Não pode fazer de qualquer jeito. É possível a igreja se reunir tortamente. É possível a igreja se reunir, ou irmãos se reunirem, e ao invés daquilo produzir a edificação da igreja, que eles tragam o negócio. Então, as reuniões da igreja precisam passar por uma disciplina. Qual disciplina? A disciplina da palavra de Deus, evidentemente. A igreja vai se reunir, então aquilo tem que ser disciplinado. Qual é o jeito certo de fazer isso para que faça mais bem do que mal? Porque se a igreja se reunir do jeito errado, dá ruim. Isso acontece. Então, tanto a Assembleia Geral da Igreja como outras reuniões dos irmãos precisam acontecer. Nós vamos nos reunir como igreja, então como é que a gente faz isso? Tem o jeito certo. Se fizer do jeito errado, dá ruim. E, como o Chesterton diz, para ficar em pé tem um ângulo, e para cair tem todos. Então, tem muitas formas de fazer as coisas errado. Sempre dá a inventar mais uma, né? As doenças são muitas, mas existem poucas formas de fazer a coisa certa. Então, a gente tem que aprender qual é a forma certa. E o fato é que eles não estavam acertando. Por quê? Verso 18. Em primeiro lugar, parece que eles estão com conflitos internos. Se você ler a carta, você percebe isso lá. Em 1 Coríntios, capítulo 1 a 4, se fala sobre essas divisões que havia no meio da igreja. Em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões. A palavra aqui é esquismata, que significa cisma, divisão, nesse sentido de conflitos, rupturas, tribos, partidos. Existem cismas, é daí que vem a palavra cisma, inclusive, de esquímata. Esse termo foi usado já na igreja antiga para se referir a rupturas que acontecem na igreja, divisões, partidarismos, causados por ciúme, por invejas, por competição. São muitos os pecados que podem nos levar a entrar em processo cismático. Um cisma acontece quando partes da igreja não conseguem mais conversar entre si. Então, nós temos aqui cismas acontecendo. E Paulo diz, olha, eu ouvi esse negócio, ele já tinha discutido isso no capítulo 1 a 4, e ele diz, em parte eu acredito mesmo. Então, ele nem está dizendo que ele tem certeza absoluta de tudo, né? Ele está levantando uma bola para a igreja resolver. Mas aí, no versículo 19, ele fala uma coisa surpreendente, veja só. É até necessário que haja divergências entre vós. Uai, mas é necessário? Mas Jesus não orou para a igreja ser una? A gente estudou isso aqui, né, na nossa série. Jesus orou para aquela unidade que existe entre Ele e o Pai, e Jesus está unido conosco, e a gente também tem que ser um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então, a gente inclusive critica, né, quando a gente vê as divisões na igreja moderna ao longo da história, e fala assim, poxa, quando é que a oração de Jesus será ouvida? Não sei, mas ela será ouvida. Na verdade, Jesus já tinha sido ouvido antes de Lázaro sair do túmulo. Então, essa oração foi ouvida. O timing do Pai para que ela seja implementada é outra história, mas Jesus orou, vai acontecer. Mas por que então tem que ter divisões? E Paulo ainda vai mais longe, olha o que ele diz. Para que os aprovados se tornem manifestos no vosso meio. Vejam só, divisões são necessárias. Que divisões são essas? A palavra aí para divergências é haireses,
É daí que vem a palavra heresia, né? Então a igreja antiga tomou essas duas palavras e especializou isso, não é exatamente o sentido aqui, mas para distinguir dois tipos de divisão. Você tem os cismas, que são as divisões causadas por pecado, por invejas, por falta de comunicação, competição, por ofensas, mas não são necessariamente uma ruptura da unidade da fé, são rupturas da comunhão. E reservaram a palavra haireses ou heresia para divisões que, quando você olha perto, não são só brigas e conflitos entre irmãos, mas a fé verdadeira sendo corrompida e a fé de um naco, de um pedaço da igreja visível, virar uma coisa falsa. É uma heresia, uma doutrina falsa que faz as pessoas se dividirem por causa dela. Então, realmente há níveis diferentes de gravidade, a gente pode dizer isso sim. Mas o fato é que Deus usa cismas e usa heresias. É isso mesmo que está falando, pastor? Deus usa heresias? Sim, mas não é que Deus inventa heresia, irmão. Não tira a palavra da minha boca. Eu não falei isso. Deus não inventa heresia. Deus é luz. O que vem do Senhor é verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. E Satanás vai espalhar mentiras, vai espalhar falsidades. Não só falsidades, fofocas de um com o outro, mas vai espalhar doutrinas falsas e vai plantar gente que não é crente dentro da igreja, né? Então a gente tem isso, tem a espionagem do outro lado. Então existe gente que Satanás planta dentro da igreja e essas pessoas vêm com outra fé, com outra coisa, e aí aquilo começa a corromper e você fala assim, gente, mas está dividindo a igreja por causa de uma doutrina nova que inventaram aí, essa doutrina é verdadeira ou não, o que é isso? E aí você chega perto para olhar e fala, cara, isso é falso, não é o ensino da palavra, não é o ensino da tradição, não é o que a igreja sempre acreditou, é uma heresia. Mas a heresia não é simplesmente alguém ter uma ideia maluca na cabeça. A heresia é uma divisão causada por essa ideia maluca, tem isso claro. O que é uma verdadeira heresia? É como uma praga. É uma concepção contrária ao evangelho, um falso evangelho, uma distorção da palavra de Deus, que começa a se infiltrar e tomar parte da igreja visível. E aí começa a causar divisão. Há muitas doutrinas falsas hoje por aí, muitas heresias. A gente citou mais cedo aí, por exemplo, a tal da hipergraça, né? Essa pregação de um evangelho da graça que ignora a lei de Deus, que separa o Novo Testamento do Velho Testamento, que ensina um evangelho da graça de Jesus sem sermão da montanha, que nega a importância do discipulado e da disciplina na vida da igreja, como se cada um tivesse sua experiência com Deus, sem ter que compartilhar isso com os outros. Que é isso? Heresia, está por aí. Tem um monte de igreja aí, fazendo, um monte de church principalmente, mais church do que igreja entrando nesse trem. E tem um monte aí ensinando hipergraça. E aí, às vezes, o irmãozinho está ouvindo lá o negócio e ele fala assim, nossa, mas que maravilha, a graça de Jesus, estou livre para viver de qualquer jeito. Não, isso aí é heresia. Teologia da prosperidade também está rolando por aí. Já é uma teologia mais antiga, né? Confunde a salvação e o evangelho, mistura isso com os benefícios que o próprio Deus, na sua providência, no seu amor, nos dá na vida presente, confunde salvação com ter sucesso temporal. Você tem essa chamada teologia coach, que é uma teologia da prosperidade 2.0, porque é muito mais um sucesso no sentido de autocuidado, de alto valor, de você atingir objetivos, propósitos, de você, enfim, poder ter um Instagram melhor, né? Então, você tem aí a teologia da prosperidade 2.0. E nós temos outras. Tem uma heresia que está crescendo no Brasil, é a chamada teologia inclusiva, né? As igrejas inclusivas, que querem transformar a graça de Deus em libertinagem e confundir a misericórdia de Jesus com a afirmação de comportamentos sexuais pecaminosos, né? Comportamentos sexuais que estão fora do ensino da palavra sobre casamento, sobre família e sobre sexo. Então, o que é isso? Heresia. Inclusive, tem pastores aí divulgando esse negócio, está dividindo mesmo.
está rachando o movimento evangélico, embora não seja uma rachadura grande, porque é um grupo pequeno, mas está rachando. É a autêntica heresia, uma doutrina falsa que você caça na Bíblia, é impossível justificar esse negócio biblicamente, não funciona na vida prática, na vida moral, não corresponde à tradição da igreja, tem nada a ver, só serve para você fazer sinalização de virtude para certa área ideológica do país, serve para isso, e está rachando, e isso é heresia, porque você tem a doutrina falsa com a divisão. Então, existem coisas que no início não parecem heresias, mas vão virar heresia. A prática aqui de Corinto não era ainda heresia, ou melhor, era uma heresiazinha, porque não tinha sido sistematizada para ser uma doutrina que ia ser pregada, praticada e tal, mas era um negócio que Paulo olhou e falou assim, não está bom isso. Mas aí Paulo diz esse negócio surpreendente, que é até bom. Como assim, Paulo? É até bom? Sim, é até bom que tem essas coisas. Mas Paulo não está dizendo que a heresia é boa. O que Paulo está dizendo é que Deus transforma até as maldições em bênçãos. E realmente, Satanás semeia o joio na igreja, doutrinas falsas e pessoas enganadas. Ele espalha essas pessoas na igreja para rachar, para corromper. Mas aí o que Deus vai fazer com isso? Isso não foi feito por Satanás para fazer bem para a igreja. Mas então Deus vai usar as heresias para quê? Para que os que são aprovados se manifestem. Então Satanás vai e faz a sujeira dele, aí Deus fala assim, beleza, você vai ver, eu vou usar a sua sujeira para fazer a minha limpeza. É exatamente isso. E aí Paulo vem com uma dessa, que coisa. Então, vejam que esse é o ponto que a gente sempre prega aqui, na providência, no poder de Deus, gente, Deus não pode ser derrotado. Tudo que você fizer contra Deus, será usado no final para a glória de Deus. Por isso a gente sempre diz aqui, tem 2 jeitos de obedecer a Deus. Concordando e discordando. São os 2 jeitos. Se você resolver discordar de Deus, o que você fizer de mal ainda será usado para a glória de Deus, mas você vai ser julgado pelo que você fez. Então, heresia é heresia, não é para trazer heresia para a igreja. Mas se a heresia vier, Deus usará a heresia para diferenciar quem é o seu povo e quem não é. Quem está certo e quem está errado. Deus vai usar heresias e cismas para isso. E, por incrível que pareça, Deus vai usar isso para construir a unidade da verdadeira igreja. Então, quando a igreja estiver dividindo, rachando, a casa caindo, o circo pegando fogo, e você fala assim, cadê o Senhor? Não se preocupe. O Senhor pode estar usando, inclusive, essas coisas para edificar a sua igreja. É difícil dizer amém, mas amém. Graças a Deus. Isso significa que quando você olhar e falar assim, nós estamos desamparados, na verdade nós não estamos. Jesus ainda está trabalhando para reunir os seus, para reunir sua congregação. Tenhamos isso em mente, porque ceia tem a ver com unidade também e divisões na igreja. Pois bem, versículo 20, veja aí na sua Bíblia. Portanto, então vamos lá. Quando vocês estão se reunindo para celebrar a ceia do Senhor no mesmo lugar, que lindo, só que não é a ceia. Né? Que balde de água fria, né? Paulo diz assim para ele, gente, tem um probleminha na ceia de vocês. Qual que é, Paulo? É que não é ceia. Esse é o probleminha. Não é ceia, não é a ceia do Senhor. Por quê? Versículo 21. Porque quando vocês comem, um toma a sua própria refeição, cada um come sua refeição, e um fica com fome, o outro se embriaga. Que ceia é essa? Como assim? Pensa na nossa ceia aqui, nem tem jeito de fazer isso, né, com esse suquinho de uva. Eu já propus que fosse vinho, mas porque Jesus tomou vinho, né? Mas eu ainda não consegui convencer o conselho. Mas enfim, os copinhos, né? Como? Não tem jeito. Que ceia é essa que as pessoas comem e um passa fome e outro se embriaga? Que ceia é essa, afinal de contas? E aí o Paulo vai falando, versículo 22. Será que não tendes casas onde comer e beber?
Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm, que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois bem, então, é uma outra coisa mesmo, é uma festa. É alguma festa que esse pessoal está fazendo, porque tem gente bebendo até cair, né? O outro se embriaga, não é isso? Não, não é assim, é uma festa. Faz todo sentido isso. Houve muita discussão sobre esse texto aí na história da interpretação. Um dos primeiros que eu acho que acertou o ponto aqui foi João Crisóstomo, lá no começo da igreja primitiva. Tertuliano também deu a mesma interpretação, que é a seguinte: a igreja primitiva praticava um tipo de festa que era chamado de ágape. Os ágapes eram celebrações de comunhão e confraternização mesmo. Eram confraternizações. Tá? Encontro de celebrar que nós somos crente, vamos comer. Né? Se você acha que isso é uma invenção do crente contemporâneo, não é. Tá? Sabe essa história que crente encontra, come, né? Mas, gente, na verdade é mais antigo que a igreja primitiva. Isso era tão parte da prática de Jesus que ele foi chamado de comilão, beberrão e amigo de pecadores. Por que vocês acham que deram esse apelido para Jesus? Porque Jesus estava toda hora numa festa. É isso mesmo, comendo e bebendo com os pecadores. Inclusive, ele reclamou disso, porque o pessoal foi criticar, ele disse: olha, o João Batista jejuava, vocês reclamaram. Agora que eu estou comendo e bebendo, vocês reclamam também? Vai catar coquinho, Jesus falou. É assim, em mineirês, né? Ele falou desse jeito. Né? Não foi desse jeito. Mas é isso que Jesus disse. Ele estava comendo e bebendo. Agora, atenção, tá? Jesus não fazia isso como muita gente usa, né? Não, eu vou no carnaval, porque Jesus comia e bebia com os pecadores, né? E amanhece lá deitado no chão. Tem nada a ver, você não engana ninguém, nem você. Jesus, quando comia e bebia com os pecadores, eram refeições soteriológicas. Jesus está ali com os discípulos, é o rabi, ele faz milagres, sinais e tal. E aí, de repente, Jesus deixa entrar pecadores, prostitutas convertidas, publicanos, e ele chamava para dentro. E essas pessoas, o que elas experimentavam com isso? Deus me incluiu, Deus me recebeu, Deus me salvou. Então, as refeições de Jesus eram práticas que sinalizavam o tempo da salvação. Era isso. Então, entendam bem, tá? Não é que assim, tem que ter alguém para evangelizar lá na boate a noite toda. Né? Não é isso. Não é esse o ponto. São refeições mesmo que são divinas. Era o momento de Jesus celebrar com os discípulos, mas Jesus não deixou Deus de fora naquele momento. Era um momento que quando Jesus abraça os convivas, o próprio Deus está ali naquela festa. E a igreja primitiva pegou algo disso e ela tinha então essa festa que eram chamadas de ágapes. Eram festas de celebração. Se fosse hoje, era um churrasco do pessoal lá do grupo da igreja. Era isso mesmo, era uma festa. Mas ao que parece, muitas igrejas confundiam a ceia, ou misturavam a ceia do Senhor com ágape. Isso era uma mistura que era um problema. Na igreja primitiva houve críticas disso, e ao que tudo indica, Paulo é um que está fazendo essa separação aqui. Ele diz: vocês querem comer e beber? Quer fazer festa? Faz em casa. Quando a igreja reunia, outra coisa. Então ele está estabelecendo uma distinção aqui, uma distinção ritual. Então faz sentido nós dizermos que existe a assembleia solene da igreja, quando a gente vai tomar a ceia, e existe outras coisas que você pode fazer em casa. Faz todo sentido pensar assim, que o próprio Paulo está introduzindo essa distinção. Por isso também não é correto, que muito crente anda com essa ideia por aí, dizer que já que todo mundo é igreja, em todo lugar que a gente está é igreja, então qualquer reunião é igreja, então você não tem que ir na reunião dominical junto com a assembleia oficial, porque se você encontrou com o irmão na rua e comeu um pão de queijo, isso é a reunião da igreja. Não é, não se iluda, não é. Paulo fez uma distinção aqui. Tem esse momento que você segue o rito. Ele tem uma importância, um momento distinto, ok? Por isso que Paulo diz, em Coríntios 14, que ele pode falar em línguas, em casa, em outros contextos, porém, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 palavras em outras línguas. Como assim, na igreja, se ainda não existiam templos na igreja do século I? Os templos surgiram depois. Porque Paulo chama uma certa reunião da igreja, ele chama de a igreja. Não é encontrar no meio da rua.
Essa assembleia, que pode estar numa casa, pode estar no ar livre, pode estar em qualquer lugar. Essa assembleia, Paulo chama essa assembleia de igreja. Então, realmente está correto dizer, se levantar domingo de manhã e falar, eu vou para a igreja. É isso mesmo. Você vai para a igreja, porque quando nós, 2 ou 3 ou mais, nos reunimos para orar, para ler a palavra, para tomar a ceia, para orar juntos pela salvação do mundo e pelo reino de Deus, isso é diferente das outras coisas. E o Senhor está presente nessa reunião de um jeito diferente que Ele está todos os dias na nossa vida. É um outro tipo de coisa. Então existe isso, a igreja. E nessa existe a reunião que é a ceia. E se você não fizer certo, não é a ceia. Né? Se você juntar ali para comer um pastel, um caldo de cana, a gente é crente, é a ceia do Senhor. É nada, você está viajando. Está viajando. Tem um negócio que chama a ceia. E tem um jeito de fazer. E Paulo diz, façam desse jeito, igualzinho lá. Está vendo? Recebi do Senhor, teve o pão, teve o vinho. É isso aí, é o jeito de fazer. Agora, irmãos, o ponto, então, é que tinha esses ágapes, e essa é a primeira confusão. Confundir qualquer reunião para celebrar com a ceia. E Paulo falou assim, não, come e bebe em casa, faz outras coisas, mas a igreja vai reunir, então é assim que faz. Mas tem uma outra confusão também, ao que tudo indica. É o jeito de fazer as próprias festas. Então, esse fato também é observado por São João Crisóstomo e por Tertuliano. É que em alguns lugares, porque o que acontece é que os crentes adotaram a prática de fazer os ágapes, porque não dava para participar das festas dos pagãos, era muito complicado. A festa romana, por exemplo, típica, tinha muita comida, era o seguinte, uma das coisas. O pessoal comia, quando não aguentava mais, ia na rua, vomitava e voltava para continuar comendo. E virava à noite na gandaia. Então, assim, era muito comum festa desse tipo. Os gregos tinham já as bacanais, né? Os romanos tinham sua versão disso. Então, não dava para ir nessas festas. Tem coisa que não dá para ir, né? Não tem essa conversa, tipo assim, não, eu vou lá santificar aquela festa, né? Não é, a gente vai santificar instituições da criação, né? A gente não tem que entrar em rolo, não. Né? Achando que você vai ser crente no meio do rolo, você vai ficar enrolado. Não é para fazer isso. Inclusive, Paulo fala isso no capítulo 10 aqui, né? No capítulo 8 a 11, 8 a 10, né? A gente já passou por isso aqui. Tem as mesas, né? Tem a mesa do Senhor, tem a sua mesa lá em casa e tem a mesa dos demônios. Isso é um outro nome para rolo. Né? Então, não pode entrar na mesa dos demônios, não entra. Mas tem mesas legítimas que não são a mesa do Senhor. Você vai comer com seus amigos, vai ter celebrações honestas, puras, pode fazer, não tem problema. Mesmo com pessoas não cristãs, mas rolo não. Então, o que o Paulo está tratando aparentemente é que os crentes criaram os ágapes para eles fazerem suas festas diferente dos não cristãos, porque não dava para ir nas outras festas. Aí eles fizeram os ágapes. E alguns confundiram o ágape com o ceia do Senhor, misturavam o negócio. Mas teve uma questão particular que é de Corinto. Essa história de Paulo dizer aqui que eles, vejam no versículo 21, um toma a sua própria refeição e um come muito, um bebe até cair e o outro fica com fome. E depois no verso 22 ele fala que os pobres são desprezados, está vendo? Os que nada têm são desprezados. O que está acontecendo aqui? Parece que um tipo de divisão de classe estava interferindo na cerimônia, na festa. Irmãos, isso é um dado mais recente que a gente tem, dos anos 70 aos anos 2000. Teve muita descoberta arqueológica no que a gente chama de Corinto Romana. Então, isso é um dado importante. A cidade de Corinto era uma cidade grega, na península do Peloponeso, evidentemente, no Istmo ali, né, na entrada do Istmo, por isso que era uma cidade comercial tão importante, o comércio mediterrâneo passava por ali, e essa cidade foi destruída em 146 depois de Cristo por um general romano chamado Lúcio Múmius, arrasou com a cidade, mas ele não fez isso com todas as cidades da Grécia. Atenas, por exemplo, continuou sendo uma cidade grega lá, mas Corinto foi arrasada. Então ela foi reconstruída pelos romanos, pelo Lúcio Múmius, mas construída como uma colônia romana na Grécia. Então, todas as cidades, até as romanas, eram influenciadas pela cultura grega, né, a cultura helenista. Mas a cultura de Corinto era muito romana dentro da Grécia. E a Corinto romana,
as escavações mostraram muita coisa sobre, e outras investigações, sobre os costumes da Corinto romana, que era Corinto da época de Paulo. Paulo entendia muito bem os crentes de Corinto, porque Paulo era romano, né? A gente sabe disso. Então, aí ele fala bastante aí nessas duas cartas. E a gente sabe como eles faziam as festas. E isso é muito interessante, porque encontraram espaços de festas, salas de casas grandes de pessoas com posses na velha Corinto, na Corinto romana, e a gente sabe como era. Gente, era uma sala bem grande, numa casa de alguém que tinha posses. Essa sala chamava triclinium, era a sala de festa. Triclínio. No meio dessa festa, dessa sala, tinha uma mesa baixa. É igual essas mesas de filme que o pessoal fica inclinado assim comendo, né? Não é aquela mesa alta que você senta na cadeira. Eram mesas baixas, e aí você tinha almofadas, você tinha assentos, o pessoal ficava inclinado ali, e os servos enchiam a mesa de comida e iam trazendo, né? E as pessoas ficavam ali ao redor comendo, recostados, conversando fiado. Mas atenção, quem é que ficava ao redor da mesa? Só os VIPs. Só VIP. Então, se você é o dono da casa, os convidados mais honrados, mais ricos, mais importantes da cidade, eles ficavam dentro do triclínio, mais ao redor da mesa. E aí você tinha o pessoal B, né? O pessoal B ficava ao redor da mesa central. Eles podiam ficar na sala, era uma sala grande, mas eles não ficavam sentados de frente para a mesa. Eles ficavam ali ao redor, mas eram ainda convidados, né, a série B, né, eles estavam ali. E aí você tem, depois, um outro grupo, que são os outros convidados pobres. Gente que não tem importância. Onde que esse pessoal ficava? Espalhado na casa. O pessoal podia ficar na casa. Só que tinha uma ordem da comida. E a ordem era o seguinte: primeiro eram servidos os VIPs. Então, os servos traziam, aí o pessoal comia ali. Todo prato novo, tudo que chegava primeiro passava entre os VIPs. Depois que os VIPs tinham provado, comido e tal, aí essa comida passava para o pessoal que estava ao redor. Aí eles eram servidos, aí eles podiam comer também. O que sobrou da mesa principal. Depois que eles comeram, aí a comida saía do triclínio. Aí as outras pessoas podiam comer, as outras pessoas da casa. E aí todo mundo podia pegar um pouquinho e tal do que sobrou. E aí do que sobrou de tudo, aí levava para os servos. E os escravos, inclusive os acompanhantes que estavam lá e tal. Então, havia uma divisão, uma estratificação social na Corinto romana que expressava nas festas romanas. O que provavelmente aconteceu aqui é Corinto romana. É que eles reproduziram, na hora de fazer a sua festa, o jeito que eles sempre fizeram festa. Não é? Então, se você já fazia churrasco antes, e aí resolve que você vai fazer o churrasco da igreja, você vai fazer igual você fazia o churrasco. Não é isso? Então, se o pessoal era crente, mas era romano, de Corinto, então vamos fazer o nosso ágape. Aí eles fizeram do jeito que eles faziam. Era um jeito que expunha e humilhava os pobres da igreja. É possível que, inclusive, houvesse esse lado de compartilhamento dos crentes levarem as suas comidas, né? Mas o que acontece? Ficava no triclínio ali os crentes ricos, com as comidas chiques, e os pobres ficavam lá atrás, né, com um saquinho de pipoca. Era isso que acontecia. E aí era ceia do Senhor. Aí o Paulo olhou aqui: vocês estão loucos. Isso não é ceia nunca. Vai ceia no inferno essa ceia. Não tem nada a ver. Isso não é a ceia do Senhor. Imagina. Não é só porque não segue o rito. É porque tem uma coisa errada no sentido da prática. E ele vai esclarecendo isso. Então, é um jeito errado de fazer. Porque a ceia é um lugar de encontrar a igreja. E, de repente, a ceia se torna um lugar de exposição. E, inclusive, de exagero. Porque tinha irmão que bebia, gente, na ceia do Senhor, bebia até cair. Que absurdo é esse? Tem um que se embriaga, né? Tem gente que acha que isso é uma hipérbole do Paulo, mas pode ter, eu acho que não. A igreja de Corinto fazia tanta coisa estranha, eu acho que provavelmente tinha crente ficando bêbado na ceia do Senhor. E que era misturado com ágape e tal. Então Paulo falou assim: gente, olha, vamos parar com isso. O que é para fazer na ceia? Versículo 23. Vamos fazer exatamente o que foi mandado? Olha aqui: recebi do Senhor o que vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim.
Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. O que Paulo está dizendo aqui? Em primeiro lugar, a ceia tem um assunto. Qual é o assunto, irmãos? Qual é o assunto da ceia? O pão que foi partido, o corpo de Cristo e o sangue que foi derramado, o sangue de Cristo. E Jesus mandou fazer o que com isso? Mandou lembrar do seu sacrifício. É para isso que serve a ceia. É para a gente lembrar do sacrifício. É para a gente lembrar que veio um pão do céu. E é por isso, inclusive, que o texto diz que Jesus, primeiro, versículo 24, deu graças. Estão vendo aí na sua Bíblia? Depois de ter dado graças, Jesus parte o pão e depois serve o vinho. Por que depois de dar graças? Porque essa era a prática, a ação de graças. Havia uma ação de graças que era praticada nesse momento na Páscoa judaica. E isso entrou na memória da igreja. Jesus deu graças e partiu o pão. Só que o pão era ele. O pão era o próprio Jesus. É isso que estava sendo representado. Então Jesus está ensinando os discípulos a darem graças a Deus porque o maná está vindo. Dá graças a Deus porque o pão vivo desceu do céu e está para ser partido e distribuído. É por isso que a ceia foi chamada então de Eucaristia. O verbo usado aqui que Jesus deu graças é eucaristeo, que significa isso, dar graças. E é por isso que chama Eucaristia, isso não é invenção dos católicos. Chama Eucaristia a ceia do Senhor, porque é ação de graças, porque a gente junta para dar graças a Deus pelo pão vivo que desceu do céu. É isso a ceia. E a gente lembra disso nesse momento. E a gente agradece com Deus e com Jesus por essa dádiva. E a gente lembra, o pão desceu, ele foi partido, o sangue foi derramado. É a cruz, é o sacrifício. Que vida é essa? Em memória de mim, Jesus diz. Eu tenho que lembrar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tomando esse pão, tomando esse vinho. Jesus, quem é Jesus? Jesus é uma pessoa que a vida inteira dele foi consagrada a Deus, era um culto. E aí ele, no final, ele agradece a Deus, em nome dos discípulos, e aí ele vai ser partido. O que é isso? A vida de Jesus é uma oferta. É como as ofertas que eram oferecidas no tabernáculo. É um sacrifício. É isso que está acontecendo ali, a ceia pascal. O sacrifício está sendo feito para a salvação dos homens. Então, essa é a vida eucarística. É a vida que existe para trazer glória e louvor a Deus. É a vida que se sacrifica para que gratidão e louvor suba para o céu. Para que o cheiro suave chegue às narinas do Senhor. Isso é o que a gente chama de vida eucarística. A vida eucarística foi partida, o sangue foi derramado, e a gente faz isso para quê? Para lembrar de Jesus, lembrem-se de mim, não se esqueçam de mim. E aí domingo a gente se reúne para tomar ceia, para lembrar de Jesus. E lembrar da vida eucarística de Jesus. E Paulo está dizendo, então entendendo, gente, o que é a ceia? E aí ele diz no versículo 26... Então, vejam, todas as vezes, vejam sua Bíblia, toda vez que a gente come o pão e bebe o cálice, o que a gente está fazendo? A gente está proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é maravilhoso, irmãos. É que a ceia do Senhor é proclamação. É evangelização. Quando você está tomando a ceia, você não apenas está comendo o pão e o vinho, você está anunciando coisas. Não sem razão, Lutero tratava a ceia do Senhor e o batismo como o evangelho em gesto. É a performance. É uma performance que diz o que a mensagem diz. Então, quando você batiza, você está morrendo e ressuscitando. E você está dizendo isso para o mundo, que o mundo vai afundar na água. E só vai sair dessa água do juízo de Deus quem for justo e santo. Só Jesus e quem tiver em Jesus. O que não tiver em Jesus afunda e fica lá dentro da água. O que sai é o novo, é a nova criação. Então você batiza por isso. E você toma a ceia também, você está proclamando a morte do Senhor. Por isso a igreja precisa
tomar a ceia todo domingo, porque a gente precisa proclamar todos os domingos a morte do Senhor até que Ele venha. A gente tem que proclamar, faz parte do trabalho da igreja, é ela convidar o mundo. Vejam aqui, vejam o que a gente faz. E aí eles chegam para olhar e a gente está fazendo isso. E o que é isso que vocês estão fazendo? E aí, no caso dos hebreus, os filhos perguntavam para os pais, e eles falavam, não, isso aqui é porque a gente estava no Egito, o Senhor nos tirou com mão forte, conta a história toda. Então, é a mesma coisa, a gente toma a ceia, por que tem que tomar a ceia? Por causa da morte de Jesus, e aí a gente explica. E a gente tem que fazer isso, todo domingo, repetir. Nós estamos proclamando a morte do Senhor. A ceia do Senhor é isso. E aí Paulo está levando os coríntios para o raciocínio. Vocês estão entendendo o que é a ceia do Senhor? Compare, o que é aquele negócio que vocês fazem lá? Que a ceia do Senhor é isso. E aquilo lá é o quê? Eu pergunto para vocês, aquilo é o quê? Porque ceia não é. Então Paulo diz no verso 27, é por isso que quem come do pão ou bebe do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Veja que sério. Você tem que comer dignamente. Você não pode comer de qualquer jeito. Porque o corpo de Jesus foi ferido pelos pecadores. Os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Mas veja bem, tinha pessoas cuspindo no corpo de Jesus. Tinha gente zombando de Jesus, desprezando Jesus. E tinha gente ajoelhada diante da cruz. A mesma cruz. Então isso é o ponto sério que Paulo está dizendo. De que lado você está? Você toma a ceia do lado de quem honra o que o sacrifício de Jesus significa, ou do lado de quem despreza essa morte? Não vê nenhum significado nisso, para você não é nada importante. Então Paulo diz, se você tomar de modo indigno, você é culpado do pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, verso 28, examine o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Diacrino significa isso, discernir, avaliar, julgar. Você tem que usar a cabeça. Vejam só o que o Paulo já pediu. Ele pediu para a gente lembrar. A gente tem que lembrar o que Jesus fez, em memória dele. E a gente tem que se examinar. Você precisa saber aonde você está quando você vai tomar a ceia. Você está de que lado? Você está do lado de quem pisou em Jesus ou você está do lado de quem se ajoelha diante da cruz? Por quê? Versículo 29. Se você comer e beber sem consciência do corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Então essa é a palavra aqui, discernir, examinar, avaliar. O que será discernir o corpo de Cristo? Esse é o ponto crucial aqui do nosso texto. Comer de forma indigna é você comer do pão e do vinho sem entender o corpo. Mas o que é o corpo em 1 Coríntios? É claro que, em primeiro lugar, o corpo é o corpo físico de Jesus. Jesus morreu fisicamente na cruz, a sua vida humana foi entregue em sacrifício, essa vida inteira que ele viveu foi trazida ali e entregue. Então, esse é o corpo de Jesus. Esse corpo ressuscitou dos mortos e está com Deus, como as primícias dos que dormem. Paulo fala sobre a morte e a ressurreição do corpo físico de Jesus em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 em diante. É o corpo físico de Jesus. Mas logo depois que ele fala de discernir o corpo aqui, ele fala de um outro corpo. Olha aí, no capítulo 12, se você seguir no argumento, Paulo está falando aqui do quê? Do corpo de Cristo. Olha que interessante, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é uma unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados em um só Espírito para ser um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Vejam que legal, irmãos. Paulo está falando de igreja, de reunião, de corpo, e aí ele fala aqui que existe um único corpo. Mas o curioso no final do verso 2 é como Paulo se refere a esse corpo. Ele diz que o corpo tem muitos membros e cada um tem uma função, e a gente pensa, a igreja é um corpo, tem muitos membros, cada um tem uma função. E aí como que termina o versículo? Ele devia terminar assim, né? Todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam o seu corpo, assim também acontece com relação à igreja. Pois todos fomos batizados em um só Espírito, para ser um corpo, blá, blá, blá. Não seria esse o raciocínio? Por que Paulo falou Cristo?
Porque ele está falando de quem foi batizado e dos membros. Então ele diz, o corpo tem muitos membros e cada um tem uma função, e aí ele diz assim, Cristo é do mesmo jeito. Cristo é do mesmo jeito. Muitos membros, todos correlacionados com a cabeça, Cristo. E aí depois ele continua dizendo, por quê? Quando a gente se batizou, nós nos tornamos parte de um único corpo, que ele chama de Cristo. Né? Isso é chocante. Ou não, irmãos? Porque, na verdade, se a gente diz que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, então o corpo inteiro com a cabeça junto leva o nome de quem? Da cabeça. É Cristo, é o Cristo coletivo. O Cristo coletivo é o Cristo histórico, o Cristo divino humano que está à direita de Deus e o seu corpo. É por isso que Paulo chama tudo de Cristo aqui. Obviamente nós estamos dizendo com isso que nós participamos da divindade e da humanidade de Jesus, isso é só ele, evidentemente. Jesus é o Deus homem. Não estamos dizendo que não existe uma diferença entre a minha personalidade e a personalidade de Jesus. Nós estamos falando da doutrina da união mística com Cristo. Nós somos um com Cristo. Por isso Paulo diz toda hora que nós estamos em Cristo, que nós recebemos bênçãos espirituais em Cristo e por aí vai. Nós estamos unidos com Ele pelo Espírito Santo de forma mística. Mas o fato é que o resultado disso é que existe um outro corpo. Existe o corpo físico de Jesus, morto e ressurreto, e existe o corpo espiritual de Jesus, que é a igreja. Mas o que faz a gente ser o corpo espiritual de Jesus? Capítulo 10, versículo 16. Num outro contexto, Paulo está falando ali da carne sacrificada aos ídolos e da idolatria. Ele diz assim, acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos todos um corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Irmãos, vejam que coisa impressionante. Paulo está nos dizendo que participar da ceia, participar do pão e do cálice, é ter comunhão, é comunhão com Cristo. E nós somos um único pão e um único corpo, versículo 17, por quê? Porque todos participamos do mesmo pão. Então existe o corpo físico de Cristo, existe o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, e existe o corpo eucarístico de Cristo. O que é o corpo eucarístico de Cristo? É a assembleia da igreja reunida para ter comunhão com Cristo através do sacramento, e tendo essa comunhão, ela se torna de fato a igreja, um único corpo. Comendo juntos de Cristo, nós nos tornamos um corpo. Discernir o corpo significa entender que acreditar na morte de Jesus lá na cruz tem que ter efeitos na minha relação com meu irmão. Porque se eu acredito na morte de Jesus na cruz, e eu me alimento desse sacrifício de Jesus, e eu vivo por ele na ceia, eu me tornei um corpo com os outros. Porque se a gente come do mesmo pão, nós nos tornamos um corpo. Então, como que eu digo que eu estou tomando a ceia e me alimentando de Jesus, e eu continuo tratando o meu irmão como se fosse nada? Não faz sentido. Eu discerno o corpo de Jesus, porque eu entendi que Jesus morreu por mim. Entendeu nada, porque se você comeu Jesus, se você se alimentou da vida eucarística de Jesus, você entendeu que você agora é pão também. E que você precisa reproduzir e viver essa vida eucarística. Então você não pode pensar só em você. Não faz sentido. Se você participa da ceia do Senhor, mas é só você, e você não tem consciência de igreja, você não discerne o corpo. Então você está lá bonitão, tomando a ceia, e você está ali na mesa dos VIPs, e não está nem preocupado com a fé e com a qualidade do que está acontecendo com o resto do povo lá, dos servos da casa, você não está nem aí. Você quer ali sentar perto da liderança. E acabou, só isso. Não, isso não é discernir o corpo. Discernir o corpo de Cristo é você entender que o corpo físico de Cristo foi o ponto de partida para formar um corpo espiritual de Cristo. E na ceia, a gente celebra a formação desse corpo espiritual.
E aí a gente se alimenta da cabeça de Jesus e do modo de Jesus viver e do sacrifício de Jesus e fala assim, agora eu sou parte disso, agora eu sou membro de um corpo, então eu tenho uma função e os outros têm funções. E aí seus olhos se abrem e aí você agora enxerga não apenas gente que vai na igreja, mas dons, carismas. E aí você olha para o irmão e fala assim, aquele irmão tem uma graça, Ciclano tem outra graça. Beltrano, Deus está usando ele. Você começa a ver não apenas as pessoas ali, mas o que Deus está fazendo através delas. Você começa a enxergar mais, né? A visão além do alcance. Né? Você tem que ter uma iluminação divina. E aí você vai olhar para você e vai falar assim, eu sou membro do corpo, porque eu me alimentei da cabeça, nós somos agora um só pão, né? Um só corpo, porque todos comemos o mesmo pão. Então eu sou membro do corpo, então eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma graça. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que participar. E aí você tem o crente bonitão que vai no domingo, toma ceia, não, mas eu estou cansado de igreja, eu só quero ir para o céu. Aí ele vai, ouve o sermão, toma a ceia e não tem consciência do corpo de Cristo. Ele não nega que o corpo de Jesus morreu e ressuscitou, mas ele nega os seus efeitos. Porque se você não acredita na igreja que Jesus estava fundando quando ele estava fazendo isso, então você não acredita no que ele estava fazendo. Essa é a verdade nua e crua. Então como você pode, eu sou crente, mas você guarda distância segura, para nada ser pedido de você. Isso não está certo. Ah, mas é porque eu tentei servir, foi difícil, briguei com todo mundo. Então, é porque você é um pecador, você tem que crescer espiritualmente. E de uma terapia, talvez. Não tem problema, se vira. Você não pode ficar sentado no chão. Não pode. Se deu trabalho, todo lugar que você foi deu trabalho, então encara isso. Fala, ok, eu sou uma pessoa difícil. Não tem problema. Se o pecado confessado tem perdão. Né? Então confessa para si mesmo e para os outros, e aí a gente dá um jeito. Mas discernir o corpo de Cristo significa se importar. No final, Paulo não diz assim? Esperai uns pelos outros. Depois dessa teologia imensa, enorme, que ele apresenta aqui, um arquivo compactado gigantesco, ele termina o texto dizendo o quê? Então, o que significa? Esperar uns pelos outros. Tudo isso significa isso? Sim. Se você discerne o corpo de Cristo, você entendeu mesmo que é a ceia, você se importa. É isso. Se você discernir o corpo de Cristo, você se importa. Você não é um consumidor de igreja, você é um membro do corpo. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça para Deus mudar sua cabeça e seu coração, para você realmente viver como membro do corpo de Cristo.